Esta fé, nós a recebemos da Igreja e a conservamos. A fé, por obra do Espírito de Deus, como um depósito precioso guardado num vaso de valor, rejuvenesce sempre e faz rejuvenescer também o vaso que a contém. Onde estiver a Igreja, ali está o Espírito de Deus. E onde estiver o Espírito de Deus, ali está a Igreja, com todas as graças. Contra as heresias 3:24:1 do nosso querido santo Irineu de Lyon. Seja muito bem-vindo ao nosso curso Jesus Te Amo, do Papa Bento XVI, as catequeses sobre a vida dos santos. E hoje nós vamos falar sobre mais um padre da Igreja, Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu é também citado por Eusébio de Cesareia, o grande historiador da história eclesiástica, e ele também é narrado aqui para nós nesse contexto do Papa Bento XVI em sua audiência. O Santo Irineu de Lyon frequentou a escola do bispo Policarpo, por sua vez, discípulo do apóstolo São João. Não sabemos quando o bispo Irineu de Lyon transferiu-se da Ásia Menor para a Gália, mas a sua transferência certamente coincidiu com os primeiros desenvolvimentos da comunidade cristã de Lyon. E aqui nós estamos falando do ano 117. Precisamente nesse ano, o Santo Irineu foi enviado para Roma, portando consigo uma carta da comunidade de Lyon ao Papa Eleutério. A missão romana subtraiu Irineu à perseguição de Marco Aurélio, que causou pelo menos 48 mártires, entre os quais o próprio bispo de Lyon, Potino, na época, que com 90 anos faleceu por maus tratos no cárcere. Nós temos aqui a figura de mais um padre da Igreja e que, assim como todos os padres da Igreja, sofre a perseguição, muito provavelmente também o martírio, mas nós estamos falando de um homem de fé e pastor. Assim é declarada a figura, assim é desenhada a figura do Santo Irineu de Lyon para nós. Um homem de fé e um homem pastor. E o que é que simboliza um homem de fé? O que é que simboliza um homem que pastoreia o seu rebanho? É isso que nós vamos entender um pouco na história de hoje, desse grande santo da Igreja, mais um santo padre da Igreja. Lembrando que os padres da Igreja têm duas grandes características. A primeira delas é a defesa da fé, ou seja, a sua vida apologética, que muitas vezes termina com o derramamento do sangue, termina com o martírio. E a segunda é a missão de traduzir, ou seja, de muitas vezes propagar a vida da Igreja por meio daquilo que nós conhecemos enquanto tradição apostólica. Você sabe que existem 3 grandes pilares da nossa fé. O primeiro é a palavra, a Sagrada Escritura. O segundo é o magistério. E o terceiro é a tradição. Nem tudo aquilo que nós temos poderia estar contido sobre a vida da Igreja, sobre a doutrina da fé, em livros. Então nós temos também a tradição oral, ou seja, tudo aquilo que Jesus realizou, tudo aquilo que Jesus fez, muitas dessas coisas não foram ali transcritas, não foram ali descritas, mas no entanto foram vividas, foram experimentadas por muitas pessoas. Então nós temos aqui também a tradição oral como um grande depósito de fé para nós católicos. Então essa é a grande característica dos padres da Igreja. Dentre elas também está a vida de Santo Irineu de Lyon. Bom, Santo Irineu de Lyon, o seu principal combate contra a heresia, ele é tido aqui, o próprio Papa Bento destaca ele como um campeão da luta contra as heresias. A maior delas foi contra o gnosticismo. O que era o gnosticismo? Que muitas vezes voltou para a realidade da Igreja em outras faces, com outras facetas. Bom, o gnosticismo, na verdade, contrapunha a fé simples da Igreja, ou seja, dizia-se que o cristianismo era dividido em 2 realidades, por isso um dualismo. O primeiro deles era que somente as pessoas simples tinham acesso a uma realidade da fé enquanto a Igreja transmitia. Enquanto havia um outro polo dentro da Igreja Católica que era o intelectualismo, ou seja, os símbolos transmitidos pelo Evangelho, decodificados para as pessoas mais simples, eram na verdade interpretados pelos mais intelectuais. Portanto, era como se existisse um dualismo. Existiam algumas verdades de fé que pessoas simples nunca seriam capazes de conhecer, enquanto
seriam somente reveladas aos mais sábios e intelectuais. Ora, isso cai por terra por Santo Irineu, né? Porque isso colocava em xeque a própria revelação de Deus por meio do seu Espírito Santo, que revela a quem quer, como quer. Né? Nós temos a história de tantos santos da igreja, como por exemplo Santa Catarina de Sena, que era praticamente analfabeta, e no entanto tem cartas e mais cartas, diálogos e mais diálogos, ditados, né, do seu encontro com o próprio Jesus, entre eles o casamento místico, né? Mais à frente nós vamos falar, quando falaremos das santas mulheres, o casamento místico que é tido como um grande casamento, né, de Santa Catarina de Sena com Nosso Senhor Jesus Cristo, da sua alma esponsal, né, aqui bem entendido, e no entanto era uma pessoa analfabeta, né? E como há de se explicar tantas coisas reveladas, e ela é doutora da igreja, como há de se explicar tantas coisas reveladas para alguém simples, analfabeto, como era Santa Catarina de Sena? Ora, essa heresia, por exemplo, via esse fato como algo impossível. E Santo Irineu então vem combater essa realidade, né? Dizendo que Deus é onipotente, portanto ele pode todas as coisas, inclusive habitar na razão da pessoa mais simples, né? E esse dualismo também trazia uma outra vertente, que era a realidade de que a alma era prisioneira do corpo. Então trazia sempre uma realidade muito degradada, né, em relação ao corpo. E Santo Irineu vai dizer o contrário, né? No ato da criação, o nosso corpo ele também traz a via da santidade, né? Então a alma depende do corpo, quanto o corpo também depende da alma para ser vivificada. Então, radicando-se firmemente na doutrina bíblica da criação, Irineu contesta o dualismo e o pessimismo gnóstico, que diminuiu as realidades corpóreas. Ele reivindicava decididamente a santidade originária da matéria, do corpo e da carne, não menos que a do espírito. Ele foi também o primeiro grande teólogo da igreja que criou a teologia sistemática, né? Ele mesmo fala do sistema da teologia, isso é, da coerência interna de toda a fé. Isso é muito importante, porque veja, nós estamos falando aqui de alguém que é defensor da tradição, não do tradicionalismo, mas da tradição evidente da igreja. O que é a tradição da igreja? Ora, a tradição traz sempre uma consonância, é uma linha do tempo da fé que está presente em todos os tempos, em todas as realidades. Imagina comigo, nós temos 266 papas, né? Quer dizer, de forma ininterrupta. Isso quer dizer o seguinte, que existe uma coerência do Espírito Santo, né? Que a Igreja de Cristo ela é coerente, e essa coerência interna da fé faz com que, mesmo diante das mudanças mais radicais do tempo, a Igreja se sustente enquanto barca de Cristo. Mesmo diante das grandes tempestades dos tempos, das grandes heresias, a Igreja de Cristo, a barca de Cristo se sustenta em meio a essas tempestades, porque existe essa tradição, existe essa coerência interna de fé. E ela é manifestada por Santo Irineu no credo constantino-napolitano, né? Niceno-constantinopolitano, que é o credo da fé, o credo dos apóstolos, né? Então, esse credo, ele é traduzido como quando a coerência da fé, quer dizer, quando nós rezamos o credo niceno-constantinopolitano, o que é que nós temos? Nós temos essa linha de fé coerente, né? Tudo aquilo que é dito no credo é, na verdade, aquilo que nós vivenciamos à luz do Evangelho, né? Então, é uma espécie de síntese do Evangelho, né? O símbolo apostólico, o credo dos apóstolos, é uma espécie de síntese do Evangelho, que ajuda a gente a compreender o que significa e como devemos ler o próprio Evangelho, sempre pautado na tradição. Não existe um cristianismo superior para intelectuais, vai dizer Santo Irineu, né? Essa tradição une o simples, o nécio e o sábio. Une aquele que é mais intelectual, aquele talvez que não tenha tanta intelectualidade assim, né? Porque a fé é uma só, né? A tradição é una. E isto também trouxe, por meio de Santo Irineu, por isso que ele é tido como o grande padre da igreja também, o grande campeão das heresias, porque Santo Irineu traz exatamente essa ideia, né, de que há uma unidade, não uma dualidade no princípio de fé, né? Então, e é justamente essa unidade que combate aquilo que dispersa, que combate aquilo que divide. Então, é por isso que ele diz, esta fé nós a recebemos da igreja e a conservamos. A fé é por obra do Espírito de Deus, como um depósito precioso guardado num vaso de valor.
rejuvenesce sempre e faz rejuvenescer também o vaso que a contém. Onde estiver a igreja, ali está o Espírito de Deus. E onde estiver o Espírito de Deus, ali está a igreja com todas as graças. Quer dizer, é interessante, né, que o conceito de tradição ela é ininterrupta, né? Não é tradicionalismo, porque a tradição é sempre internamente vivificada pelo Espírito de Deus. Quer dizer, ela sempre se renova, né? Ela sempre se rejuvenesce e faz também sempre novo a pessoa que a vive, né? Essa é a grande ideia da tradição, né? Todos nós somos chamados, portanto, a conservar tudo aquilo que a igreja ensinou através dos tempos, né? Olha, não queira nada menos do que isso, né? Todos nós somos chamados a conservar. E há uma diferença importante que eu e você precisamos ter entre o liberalismo, o conservador e o tradicionalismo, né? Quer dizer, nós temos duas pontes aqui. O liberalismo traz a ideia seguinte da ideologia. Imagina comigo um pé de mamão. Bom, o liberal ele vai olhar para aquele pé de mamão e com todas as suas ideologias, teologia da libertação e afins, vai dizer o seguinte: eu quero que eles transformem num pomar de laranja, né? Ora, nunca isso vai acontecer. E, no entanto, ele quer implantar as ideias dele, né? Quer dizer, o pé de mamão que dá mamão, ele quer que dê laranja, né? Por outro lado, o tradicionalismo, que traz uma outra vertente, quando cai uma folha daquele pé de mamão, ele já sai correndo ali, ele quer colocar cola super bond, né? Porque não pode cair uma folha daquele pé, ele tem que estar intacto da maneira, né, que é para si. Agora, o que é chamado a conservar a fé, né, a conservar a tradição, não o tradicionalismo, mas a tradição, ele sabe das estações, ele sabe que caem as folhas, mas vão nascer novas, ele sabe que aquele é um pé de mamão e, portanto, não vai dar laranja, mas ele precisa cultivar para que sempre o fruto esteja preparado e saboroso para aquele que vai colher e beber daquele sumo e comer daquele fruto e se alimentar daquele fruto. Esse é o papel do conservador, esse é o papel da tradição, né? Então, mais uma vez, veja, a nossa fé é pautada em Palavra de Deus, Sagradas Escrituras, é pautada em magistério, né? Portanto, a história de papas ininterruptos, desde São Pedro, né? Sobre ti edificarei minha igreja, tu és pedra, disse nosso Senhor a ele, né? E por fim, nós temos a realidade da tradição oral. Ora, porque nem tudo aquilo que nosso Senhor fez, realizou, e até mesmo os apóstolos estão escritos num livro, mas eles estão transmitidos via oral, né? Via oralidade. E aqui nós temos a força da tradição também, que traz essa unidade de fé. Por isso que Santo Irineu é tido como o grande, né, da teologia sistemática. Foi quem sistematizou toda a teologia da maneira como nós também bem conhecemos hoje, tá certo? Então, pela intercessão de Santo Irineu, que eu e você possamos conservar sempre a nossa fé. As heresias desse tempo vêm com outras facetas. O mal desse tempo vem anunciado com outras faces, com outros rostos. Mas a fé é a mesma, né? A fé que nós recebemos dos apóstolos é a mesma fé. Portanto, não queiramos nada menos do que a verdadeira fé. Deus abençoe você e que Santo Irineu de Lyon rogue por cada um de nós.